A Bíblia conta uma história, no capítulo 6 de 2 Samuel, que o povo de Deus tinha feito o que desagradava a Deus. O sacerdote tinha se corrompido. Então eles vão para a luta, e eles perdem, morrem 3.000 homens do povo de Deus. E quando eles estão perdendo a luta, eles falam assim: tragam a arca da aliança, que era um lugar que simbolizava a presença de Deus. A Bíblia diz que quando o sacerdote, os filhos de Eli, que eram homens profanos, pegaram a arca e colocaram nos ombros para ir para a batalha, a Bíblia fala que houve um grito tão forte no meio do povo de Deus, que a Bíblia diz que os filisteus ficaram com medo. Os filisteus falaram: Deus está no meio deles. Deus está no meio deles. Os filisteus sabiam que era impossível vencer o Deus deles. Eles poderiam vencer o exército de Deus, mas não o Deus do exército. E eles venceram, porque a presença de Deus naquele tempo era só um amuleto. Na primeira batalha morrem 3.000, na segunda morrem 30.000 soldados. A arca de Deus é levada para o meio do povo filisteu. Mas sabe o que aconteceu? Eles colocaram a arca de Deus na casa dos deuses. E no outro dia de manhã o Deus estava caído, com as mãos cortadas e com os pés cortados. Eles mandavam a arca para outra cidade, o povo era ferido, tinha câncer, tinha doença. Sabe por quê? Porque podem vencer o povo, porque o comportamento do povo não pode ser condizente com a presença de Deus, mas não podem vencer a presença de Deus. E é essa presença que nós invocamos aqui nessa manhã. A presença que é maior do que o nosso pecado, do que a nossa iniquidade, do que as nossas adversidades. Você pode levantar suas mãos para os céus e falar: que a tua presença venha, que a tua presença venha. O Deus da guerra, o Deus que estabelece a guerra, o Deus que cria uma condição. Oi. Eu vejo Deus estabelecendo guerra para trazer paz na vida de alguns aqui. Esse é um tempo que Deus vai nos fazer vencer batalhas que nós não tínhamos vencido, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Amém. Vamos liberar as crianças. Cadê as crianças? Os adolescentes. Vocês viram que tem um pula-pula ali? Viram, irmãos, ou não? Depois do culto, 12h50, 20 minutos. Não é não, irmãos? As igrejas são assim, né? Tudo que elas vêm, elas querem fazer dinheiro. Nós não. As igrejas não, um povo aí. A igreja de Jesus não pensa em dinheiro não. Amém? Irmãos, nós ganhamos aquele pula-pula ali. Então depois do culto, as crianças que estiverem na salinha vai poder brincar. Amém? Os adultos que ainda não cresceram, eu sei que tem uns irmãos que falaram: vou realizar meu sonho. A Anne estava querendo pular no pula-pula. Depois no dia de semana, quando as crianças não estiverem aqui, a gente deixa você pular, viu, Roberto? Tá, Roberto? Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, Deus tem uma palavra para você. Fala: o que Deus vai fazer na sua vida, nem você acredita. Fala: se você acreditasse, você fazia igual o pastor William. Você dava um glória. Você pode dar um glória a Deus aí ou não? Nós vamos recuperar isso, viu, pastor William? Era bom, né? A gente ia pregar, um falava: ei, glória. Eu lembro
quando eu converti, eu ia na igreja, aí um irmão gritava assim: Deus está falando, fala Deus. O outro gritava: Deus está falando. Eu nunca esqueço, irmãos. Um dia eu estava num culto, o irmão gritou assim, ó, nunca esqueço disso. Esse foi inovador. Ele queria chamar a atenção mesmo, porque nunca eu esqueci. Ele falou assim: eita Jesus cheiroso. Aí eu falei: rapaz, pastor William vai resgatar esse bom costume, né, pastor William? Irmão, nós estamos juntando um time, nós pegamos um assembleiano, um presbiteriano, imagina o que vai virar. Olha, ó, os assembleianos já começou. Aí, ó, né? Eu sempre imaginei. Aí, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? É só jogar fogo no arraial. Irmãos, a gente vive a igreja. O lugar mais seguro para você estar, José, com a sua família, cada um aqui, é a igreja de Jesus. Os próximos dias, eles serão terríveis para muitos, mas para aqueles que andam com Deus, serão os melhores dias, porque nós vamos ver o nosso Senhor voltar. Nós vamos ver o cavalo branco. Nós vamos ver, irmãos, eu tenho certeza disso. Hoje de manhã eu queria ministrar uma palavra sobre o Deus que faz a guerra, porque Deus faz a guerra para estabelecer a paz. Deus fez Davi ser um homem de guerra, vencer todas as batalhas, para que o filho dele fosse um homem de paz, para que pudesse construir um tabernáculo. Mas como eu já não prego o que eu quero há muitos anos, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 18 de Gênesis, e você vai ouvir uma palavra nessa manhã que diz: o Deus que faz eu rir. Vira para o seu irmão e dá uma risadinha para ele. Fala: você vai rir do que Deus vai falar ao meu respeito agora. Irmão, você já viu alguém que fala bem de si mesmo? O Eltinho é uma figura, né? O Eltinho mora no meu coração de graça. Um dia eu estava conversando com o Eltinho, eu falei: Eltinho, todo mundo gosta de você. Ele falou: é porque nós dois é humilde. Eu nunca esqueci disso. Eu falei: como que é, Eltinho? É, nós dois. Eu falei: Eltinho, mas não fala que nós é humilde não, porque senão nós perdemos o troféu da humildade. Mas você já viu uma pessoa que fala muito bem a respeito dela mesma? Vocês conhecem alguém assim ou não? Tem gente que, se você ler o currículo dele, você fala: vou contratar. Ele põe inglês nível hard, ele põe inglês intermediário, plus. E a gente tem uma tendência de falar bem de nós mesmos. A gente gosta que os outros falem bem de nós, sim ou não? Quem é que gosta que os outros falem mal deles? Ninguém. Então, existe o que as pessoas pensam de nós, e dizem um ditado que a primeira impressão é a única coisa que você nunca muda. Porque quando a pessoa tiver, ela já tem uma impressão sobre você. E muitas vezes a impressão não é sobre o que você é sobre o que ela é. Que ela te julga a partir do que ela... Então, se a pessoa é muito quieta, chega um evasivo, um alegre, e ele fala: ih, essa pessoa aí, não sei não. Se é mineiro, já é desconfiado. Se é um mineiro, ele já pensa: lá vem pegar um pedaço do meu queijo. Mas todos aqui nessa sala tem o hábito a gente julga as pessoas pelo primeiro momento que a gente vê. A minha mulher sempre fala para mim: meu bem, você tem que vestir algumas roupas que condiz, porque as pessoas vão julgar você quando elas verem você. Né? Eu tenho uma característica de homem, eu gosto de repetir roupa. Eu tenho 50 camisas, eu uso 3. Homem é assim, irmãos. Homem tem as preferidas dele. Quando você vê um cara que troca de roupa todo dia, é porque ele está num processo para virar homem. Porque o homem usa a mesma calça jeans. Homem não pode, homem é vaidoso, mas homem que fica preocupado com botox, toma cuidado, irmãos. Ele está um passinho. Homem, né? E as pessoas julgam a gente no primeiro momento. Quem
Quem aqui já participou de uma sessão de coach que você botava um papelzinho nas suas costas e falava assim: agora você fala o que você pensa de mim? E o irmão falava: você é invejoso. Aí você ficava tentando decifrar a letra para ver quem falou. Jesus um dia fez isso no capítulo 16 de Mateus. Ele falou para os discípulos assim: quem diz os homens que eu sou? Eles falaram: é Elias, João Batista. Aí Jesus falou: tá bom, agora quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou: não, tu és o Filho de Deus. Passou na prova. Mas eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. Você sabe o que a sua família fala de você? Você sabe o que seus parentes falam de você? Você sabe o que seu vizinho fala de você? Porque a gente não sabe, irmãos. Você talvez não percebe que as pessoas estão te observando. A Vanessa essa semana falou para mim assim: meu bem, vai ali comprar cebola e alho. E eu fui na vendinha da Dona Maricota, é o nome dela. E quando eu cheguei, eu peguei 2 cebolas, 2 alhos e falei: não tem uma cebola melhor? Não, ela lá fora. Eu peguei. Aí ela falou: você é o rapaz que mora aqui do lado, né? Eu falei: sou. Mas como você conseguiu casa aqui? Tem 1 ano que eu moro lá, ela sempre me faz a mesma pergunta. Ah, você que tem 2 meninos, né? Sim. Ah, eu já percebi. E elas começaram a falar da vida e conversar. Elas sabem mais de mim mesmo do que eu mesmo. Eu nem sabia. Meus meninos estavam crescendo tanto. Eu fiquei pensando: as pessoas estão olhando para nós, o mundo está olhando para nós. Eu fui essa semana conversar com o proprietário do meu apartamento, depois de 1 ano morando na casa, e ele falou: cara, como eu tenho gosto de alugar um apartamento para vocês. Vocês são uma família diferente. Eu tinha muito medo de alugar a casa para brasileiro, porque falava que fazia festa. Mas vocês são religiosos, né? Eu falei: nem tanto, nós somos cristãos. Então as pessoas, o mundo está olhando para nós. As pessoas estão falando. Você não percebe, mas tem irmã que vem na igreja e fala: nossa, aquela irmã é tão bonita. A minha irmã enganou a Vanessa no primeiro momento. A Vanessa olhou para minha irmã andava de saiona. A Vanessa falou assim: meu Deus, aquela menina é tão crente. A minha irmã estava se convertendo, aí elas ficaram amigas. Se vestia como uma crente. E a Vanessa queria ser crente, falou: vou andar com ela. Só que a minha irmã também estava se convertendo. E elas se conheceram, e por causa disso ela me conheceu. Então a gente se aproxima de quem é parecido com a gente se aproxima de quem gosta das mesmas coisas que a gente. Hoje eu estava falando para o Santiago chega aqui, me alegra, irmãos. Ele faz eu rir de graça. Ele faz eu rir de graça. Eu falo: você tem que vir uma vez por semana aqui na igreja para me fazer raiva. Sabe como que a gente chama ele, irmãos? De cachorro. Você já viu um melhor amigo chamar alguém de cachorro? Eu perguntei: por que você chama o seu amigo de cachorro? Ele falou: porque cachorro é o melhor amigo do homem, ele é meu melhor amigo. Então a gente é assim, a gente gosta das pessoas, a gente aproxima de gente parecida com a gente. É ou não é? E você se importa com o que as pessoas pensam de você? Você fala que não, mas você se importa. Tem muitas pessoas que estão vivendo algo, tentando dar resposta. Tem muitas pessoas que estão aqui em Portugal, porque elas querem mostrar para pessoas que estão lá no Brasil que elas tiveram coragem de estar aqui. Tem muitas pessoas que querem enriquecer, prosperarem. Não é por causa delas, para ter uma vida melhor, não. É porque elas querem dar uma resposta para os outros. Porque muitos de nós ouvimos palavras que não devíamos quando nós éramos crianças. Eu lembro uma tia minha que falava: esses meninos não vai dar nada. E aquilo ficou gravado no meu coração. Então durante muito tempo eu olhava para os filhos dela que estava tudo bagunçado, e eu falava: mãe, pergunta a ela qual os filhos que deu certo, se foi o dela ou se foi o seu. Até o dia que eu entendi que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus, que o que Deus pensa a respeito de mim surpreende até eu mesmo. Isaías 55, versículo 8, não precisa abrir, que nós vamos ler Gênesis. Diz assim: assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Deus tem pensamentos maiores a teu respeito do que você mesmo. Se você conseguisse ouvir Deus, Josué, o que Deus pensa a seu respeito, você daria uma resposta hoje. Porque Deus vê muito mais além
do que nós podemos imaginar. E eu quero ler a história de um homem que Deus contou para ele o que faria com ele. É um homem de uma cidade pequena, filho de um idólatra. O pai dele tem uma loja que vende imagens, numa terra, Padã Arã, uma terra onde tem muitos deuses. E Deus vai tirar ele de um lugar, Deus vai tirar ele de uma terra maldita, vai tirar ele do meio de Nimrod. Deus chama esse homem é um homem e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não falou o destino, Deus falou quem ia com ele. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando Deus quer falar ao nosso respeito, Deus não vai falar sobre tudo que você vai viver, Ele vai te falar: você tem que andar comigo, porque quanto mais você andar comigo, mais você vai descobrir o que eu tenho para você. A condição para descobrir o que Deus pensa a seu respeito é você andar com Deus. E é interessante que a primeira coisa que Deus faz, Deus fala: sai, você tem que se mover. Deus sempre vai começar nos chamando para um movimento. Domingo passado eu falei sobre tirar a pedra. Hoje eu quero te dizer, para você ver o que Deus pensa ao seu respeito, você vai ter que sair do lugar que você está. Você vai ter que sair do conforto, você vai ter que sair do lugar que te limita. Então Deus chama Abraão e fala: Abraão, vamos para Canaã. Eu tenho um caminho. Canaã é uma terra maldita. Eu tenho uma promessa, eu quero levar meu povo para um lugar que não é bom. Porque um dos filhos de Noé amaldiçoou essa terra. Mas num lugar que é maldito, eu quero levar um homem que é bendito, para que abençoe aquele lugar. Não existe território, não existe nação, não existe nenhum lugar no mundo que seja maldito, que consiga resistir um homem que é bendito, ou uma mulher, ou uma família que é bendita por Deus. Porque a bênção de Deus não repousa sobre lugares, a bênção de Deus se repousa sobre os filhos. Então nós precisamos começar a construir esse pensamento a partir disso. O que Deus pensa de mim? A primeira coisa que Deus pensa é que Deus quer andar comigo. Deus quer tirar eu do meu conforto. Deus quer tirar a gente das crenças dos nossos pais. Às vezes nós nos tornamos o que os nossos pais eram, sem perceber. A gente repete. Nós viemos de uma casa de pais que tratavam os filhos maus, e quando a gente vê, nós estamos tratando os filhos e a esposa mal. Geralmente aquilo que nós abominamos dos outros, dos nossos pais, depois nós repetimos. Então Deus está falando: Abraão, para mim escrever uma nova história com você, você não vai poder andar no caminho dos seus pais, você vai ter que andar num caminho comigo. Então, irmãos, minha família foi destruída, meu pai foi assim. Irmãos, não importa, sua família pode ter sido, seu pai pode ter sido pior, sua mãe pode ter sido pior. Deus está te chamando para começar uma história com a sua casa e com a sua vida. Amém? Vamos lá, versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, aonde está? Responde aí para mim, as mulheres, aonde ela está? Aonde? Não, está errado. Fala assim: ela estava fazendo network, ela estava trabalhando, ela estava amarrando o boi. O lugar mais seguro de uma mulher, a mulher pode trabalhar, uma mulher pode fazer tudo, mas o lugar mais seguro para uma mulher, ela cuidando da casa dela. Toda vez que Deus se aproximava de alguém, Deus procurava se a gente estava no lugar certo. Então deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você vive num país que se o homem e se a mulher não trabalhar, não dá conta de pagar o aluguel. Eu sei disso, eu sei. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não anda na ordem desse mundo. Homens, nós fomos chamados para gerar descanso para as nossas mulheres. Tem homem que está colocando a mulher a trabalhar mais do que ele. Aí depois o casamento acaba, porque a mulher chega em casa, coitadinha, e a última coisa que ela dá, não dá conta de fazer mais nada.
Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou deixar de pregar o evangelho verdadeiro. A mulher, eu sei que tem umas mulheres aqui que parece guerreira, tem armadura, parece ser mais forte do que um monte de homem covarde, mas deixa eu te contar, a mulher não suporta a mesma carga horária que um homem. Você sabe o que a sentença de Deus para o homem era o trabalho, para a mulher era a dor. Sabe por quê? Porque a mulher não tem problema com dor, mas a mulher tem problema com trabalho. Agora, o problema de Deus, a sentença de Deus para o homem era o trabalho. Sabe por quê? Porque o homem se corta o dedo e já começa a desmaiar. Pega no espírito, as crianças estão até vibrando. O menino confirmou, falou, lá em casa é desse jeito. Então deixa eu te explicar uma coisa, estava na tenda, e disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara tua mulher dará à luz a um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Uma mulher inteligente, ela sabe o lugar que ela tem que estar. Se fosse na nossa geração, o anjo falando com Abraão, sabe o que as mulheres da nossa geração faziam? Ei, vai falar comigo, quem resolve aqui é eu, ele não manda nada não, esse banana, fala comigo. A mulher que sabe estar no lugar dela, ela vai ouvir o que Deus está falando, sem desonrar o marido. Ela está escutando a mesma coisa que o marido, mas ela não vai ouvir do anjo, ela vai ouvir do marido. Aí, eu sei que depois desse culto a igreja vai ter só homens, mas tudo bem. Abraão fala, tá bom, daqui 1 ano. Daqui 1 ano. Era a 3ª vez que os anjos apareciam para Abraão. Era a 3ª vez que Deus falava com Abraão. E aí Abraão e Sara já eram velhos, de avançada idade. E Sara havia cessado os costumes de mulher. Na minha versão diz assim, não tinha mais lua de mel em casa. Abraão andava estressado e Sara emburrada. E riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste tempo, voltarei a ti, Sara, e terás um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, eu não ri. Não é assim, certo que ristes. Irmãos, às vezes Deus faz a gente sonhar com coisas grandes. Por isso que tudo aquilo que Deus vai fazer, a gente tem que começar calado. Porque se você conta o que Deus falou para você, muitas pessoas não vão acreditar. Todo milagre, toda coisa que Deus vai fazer, começa no silêncio. É Deus acreditando em você. É Deus querendo fazer e te convencendo a acreditar para que isso aconteça. Então Deus chama um homem chamado Abraão e fala assim, Abraão, em ti, nós vamos quebrar um ciclo. A terra está corrompida, os homens estão fazendo seus nomes grandes na terra. Nimrod quer ser poderoso, mas eu vou começar com você, Abraão. E eu vou te contar um segredo, você vai andar comigo, e eu vou te ajustar. Então no capítulo 12, Deus começa a falar para Abraão, Abraão, você vai andar comigo, e eu vou fazer de você uma bênção. Aí Abraão sai da cidade, mas ele leva o sobrinho e leva o pai. Ele não conseguiu sair já de uma vez. Ele falou, estou indo embora. O pai falou, estou indo. Ele falou, é igual uns homens que casam e a mãe continua morando na casa dela, mas continua mandando na casa dele. Eu sei disso, eu fiz pós-graduação nisso. Aí ele sai com a família. Aí ele para em Padan-Aram e o pai dele morre. E aí fala, vamos continuar a caminhada. Ele continua levando o sobrinho. Mas Deus tinha feito uma promessa, anda comigo, Abraão. Abraão, anda comigo. Anda comigo. Deus chama ele e fala com ele, vamos começar a sonhar com coisas grandes? Vamos. Então começa contando as estrelas do céu. Aí ele vai contar as estrelas do céu de dia. Deus não mandou Abraão contar as estrelas do céu à noite, pode ler no texto. Quando Abraão vai contar as estrelas, é de dia. Porque depois fala assim, e ao entardecer,
Quando Abraão olhou para o céu, só tinha o sol. Deus falou para ele: eu não preciso de muito para começar, porque as coisas da terra, a areia do mar, Deus fala com ele do céu e da terra. Deus está falando, há uma ordem natural da terra e há uma ordem natural do céu. A ordem da terra, você vai ter que ser grande, você vai ter que ser muitos, porque a areia, conta a areia do mar. Ele falou: não, eu não consigo. Ele falou: pois é, quando você tentar me ajudar, você vai produzir isso aqui, você vai produzir quantidade. Mas quando você não tiver condição de me ajudar, porque na areia da terra, do mar você toca, mas no sol você não consegue tocar. Aquilo que você consegue produzir, você vai gerar, você vai fazer coisas grandes, mas o que eu vou fazer, você é incapaz de fazer. O que você precisa de quantidade. O que eu preciso fazer, você precisa de um milagre. Eu não sei se você sabe, mas a areia da terra, Deus está falando do mundo árabe. Porque Ismael, Deus prometeu para Abraão, falou: Abraão, eu vou fazer você ter um filho. Abraão começou a olhar para a mulher não queria namorar, e ele falou: vou ter que dar uma força para Deus. Porque às vezes é assim. Às vezes Deus prometeu algo, mas a gente não tem paciência para esperar. A gente começa a olhar para as condições e as coisas não acontecem. Aí a gente quer dar uma força para Deus, a gente quer dar um jeito no propósito. Aí a mulher virou para ele e falou assim: dorme com a minha serva. Faz o serviço que eu não estou fazendo com você. E eu não imagino que foi só uma noite, não. Eu acho que ele gostou da ideia. Até o dia que ela apareceu grávida de Ismael. E aí Deus aparece de novo e fala com ele: eu vou te dar um filho. Mas eu já não tenho. Ele falou: não. Eu não estou falando daquilo que você pode produzir. Eu estou falando daquilo que só eu posso fazer. Os sonhos de Deus, nós não conseguimos fazer com que eles aconteçam. Os sonhos de Deus, somente o próprio Deus é capaz de fazer eles acontecer. Porque a condição para que as coisas de Deus aconteçam são as impossibilidades. Estou vivendo algo de Deus, irmão. Se você for viver algo com Deus, a primeira coisa que você precisa aprender, você vai ter que andar com Deus. A segunda coisa, você vai entender que você não consegue por sua força própria fazer. E aí, a gente vai ver a história. Abraão, no capítulo 12, Deus chama ele, ele vai andando com Deus até o 18. Ele enriqueceu, ele montou um Airbnb. Você sabia que Abraão enriqueceu assim, né, irmãos? Ele arrumou uma sombra e montou um lugar de descanso, os cavais de Mamre. Então, quando todo mundo passava, ele servia água e pão. Então, o povo recebia água e pão e deixava o quê? Riquezas. Abraão já era um homem próspero. A palavra que Deus tinha dado para ele, que ele ia ser bendito, ele já estava vivendo. Mas deixa eu te contar, o que Deus te prometeu não é aquilo que o seu dinheiro pode te dar. O que Deus te prometeu é aquilo que o seu dinheiro, que a sua capacidade, que os seus recursos não pode te levar. E aí está tudo certo. No meio da história, o sobrinho separa dele. Abraão tem uma prova real que Deus é com ele. Ele fala para o sobrinho: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O menino olhou para Sodoma e falou: a terra é linda, eu vou para cá. Abraão foi para os cavais de Mamre, para baixo de uma árvore. E prosperou, porque quem está vivendo o propósito de Deus e andando com Deus, ele prospera em qualquer lugar. Eu não estou prosperando em Portugal, porque talvez Deus não te trouxe para Portugal. Porque prosperidade é uma condição do coração e uma disposição para obedecer a Deus. Talvez Deus crie uma situação para tirar você daqui, para te levar para um lugar onde você precisa estar, para encontrar pessoas que precisam te encontrar. Nós precisamos entender isso. Então Deus começa a tirar da vida de Abraão o que impedia ele. Tira o sobrinho, e ele fica sozinho com a mulher. E aí no capítulo 17 Deus vai falar com Abraão de novo.
E quando Deus fala com Abraão no capítulo 18, Abraão está na casa dele, ele e a mulher já não namoravam. E Deus falou: está na hora, é agora. O que eu vou fazer é maior do que as suas possibilidades. O que eu vou fazer é maior do que a sua vontade. Abraão fala para Deus: por acaso o meu herdeiro vai ser o meu escravo Eliezer, que era sobrinho? Ele falou: não é sobre quanto você trabalha, é quanto você depende. O que Deus estava nos ensinando, que a riqueza que nós vamos receber não é pelo serviço que prestamos, é por aquilo que nós nos tornamos em Deus. E aí Deus fala para eles, e quando Deus fala, a Bíblia diz assim, que ela está escondida e ela ri. Por que ela ri? Porque é algo distante. Porque a voz de Deus confronta a voz da nossa realidade. A voz de Deus, ela não vem para construir um caminho que está tudo certo. Irmãos, Deus pega os improváveis, Deus cria caminhos que não existem. Eu poderia citar toda a Bíblia fala que tinha um menino em casa, e o menino olhou para o céu e falou assim: eu vou governar sobre vocês. Deus olhou, os irmãos dele falou: você não passa de um escravo, como que você vai governar? Ele falou: não, eu vou governar o Egito. A segunda vez que Deus fala com José que ele vai governar o Egito, ele está dentro de uma prisão. A realidade não condiz com a verdade de Deus. Às vezes Deus prometeu: você vai ser feliz. Você olha para o seu casamento, está tudo bagunçado. Você fala: cara, parece que Deus perdeu o controle. Parece que Deus está desorganizado. Mas não está. Talvez você pode estar tentando dar um jeito. E todas as vezes que nós tentamos dar um jeito, sabe o que a gente faz, seu Samuel? A gente estraga um pouco. Fala: daqui um ano eu volto aqui. Sabe quanto tempo Abraão estava esperando? Sabe quantos? 25 anos. Porque quando Deus chamou ele, ele tinha 75. E quando Isaac vai nascer, nasce quando ele tem 100 anos de idade. Durante 25 anos Abraão andou com Deus, esperando que Deus, ele tentou ajudar Deus, ele tentou fazer as coisas tudo com Deus, 25 anos tentando ajudar Deus, e Deus falando: eu deixei você me ajudar, eu deixei você fazer do seu jeito, até você chegar no lugar, que você agora está sozinho com a sua mulher, para que eu possa fazer na sua vida. E aí Deus encurta o tempo. Deus fala para ele assim: daqui 12 meses eu volto aqui. Eu imagino a mulher falando assim: gente, tem 40 anos, tem 25 anos que eu estou esperando. Esse homem já não está funcionando nada. Eu também já não estou valendo nada. Daqui um ano eu vou ter um menino. Deus já prometeu tantas coisas para mim, até hoje não aconteceu. Por que vai acontecer agora? Sabe por quê? Porque tinha mudado a condição. Sabe por que tem muita coisa que Deus prometeu e ainda não aconteceu? Por causa da condição do seu coração. Porque Deus precisa tirar de dentro de você o riso da incredulidade. Quando Sara ri, Deus falou: pronto, você não acredita. Você riu. Ela falou: não ri, você riu, eu sei que você riu. Eu preciso arrancar a incredulidade dentro de você, porque você vai viver algo extraordinário. Tem muita gente, irmãos, que não é feliz. Sabe por quê? Porque no fundo do íntimo do coração, tem muitas mulheres que não é amada, porque elas não acreditam que vão ser amadas. Elas sonharam com o príncipe a vida inteira, só encontrou os cavalos do príncipe. Ou às vezes nem o cavalo, só a ferradura do cavalo. Tem irmão aqui que Deus recebeu uma palavra que ia ser próspero, que ia abençoar muita gente, mas ele olha para a vida dele, coitadinho, é ele que está precisando de ajuda. Vamos montar uma ONG, pastor. Eu falei: para quê? Para ajudar eu, porque eu preciso. Vamos fazer um projeto social. Mas quantas famílias vai ser beneficiada? Não, só eu mesmo, é eu que estou precisando. Ele olha para a realidade e fala: cara, nada a ver. Deus prometeu que ia
te dá uma esposa, você olha para o lado, você tem uma encrenca, você fala, meu Deus, isso foi o diabo que mandou. Deus prometeu que seu marido ia ser um homem, aí você olha para o seu marido e ele parece um adolescente, anda igual adolescente, veste igual adolescente, fala igual adolescente, se porta como adolescente. É perigoso na hora de namorar, falar para a mãe, deixa eu mamar um pouquinho, eu estou com saudade da minha mãe. E você pode escandalizar, não tem problema, porque tem homem que só trocou os peitos da mãe pelo da mulher, e continua a mesma carência, vendo na mulher a mãe. Ai, minha mãe, ó, vai morrer sua mãe ou sua mulher. Eu não vivo sem minha mãe não, para matar a mulher eu arrumo outra. Minha mãezinha, minha vida. Deus está falando, Abraão, nós vamos ter que resolver esses conflitos seus. Para você viver o que eu tenho, você não vai poder ser preso, aparente. Você vai ter que entender que eu te chamei para ser pai de uma família. Irmão, deixa eu te falar, você que está aqui, que é casado, você tem que amar a sua esposa mais do que você ama a sua mãe. A sua mãe você deve honra, porque a Bíblia fala, se você honrar, você vai viver muito. Mas para de ser refém emocional da sua mãezinha, que fica falando que você é o tutuzinho dela, que você merece ser feliz. Eu não te criei para você ser assim não, para você sofrer. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos aprender hoje juntos. O que fizeram com nós, foram uma escola para a gente não fazer com os nossos. Deus quer acelerar o tempo, mas a gente está preso no tempo que passou e que não aconteceu nada. Deus está falando, Sara, você vai amamentar um menino. Eu imagino ela olhando para o peito, uma mulher de 90 anos, irmão, o peito já caiu. Ela falando, gente, eu nunca imaginei que o menino ia mamar numa mochiba dessa. Vai sair leite da onde aqui? Eu imagino Abraão pegou a palavra, falou, é hoje à noite nós vamos fazer esse menino. Ela falou, não empolga não, estou com dor de cabeça. Deus perguntou para Abraão a condição dele. Deus falou, Abraão, como que está a vida íntima sua com a Sara? Porque se tiver legal, eu vou fazer um filho. Deus não perguntou a condição de Abraão. Porque quando Deus vai fazer, Ele não pergunta a nossa condição, porque geralmente nós não temos condição. Quando Deus vai fazer, Ele não pergunta se você tem jeito, não. Ele fala, ó, você vai fazer, porque eu estou com você e vai acontecer. Porque Deus não anda segundo as probabilidades e nem segundo as possibilidades. Toda vez na história de Israel, quando a mulher não podia ter filho, Deus encontrou uma oportunidade para trazer um grande homem na terra. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, que se não se vê. A fé faz as coisas acontecer. Então andar com Deus, Marconi, é entender que Deus pode tirar do nada, porque Ele formou tudo do nada. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, por causa de uma palavra, tudo se criou. Sabe por que Deus não deixou Adão participar da criação, irmãos? Porque Adão era limitado, Adão ia falar 2 peixinhos, tá bom. Deus criou quantos tipos de peixe? Eu não sei se você é igual eu gosto de camarão. Aí o povo fala para mim, camarão é a barata do mar. Eu falei, então depois eu vou experimentar a barata da terra, porque deve ser bom demais. Eu como aqueles negócios, eu vou nesse sushi aí, eu experimento tudo. Irmãos, eu era tão pobre que eu nunca tinha comido polvo. O dia que eu comi, agora eu só como polvo. O negócio é uma delícia. Você que é pobre, come para você ver, irmão. No chinês não vale, que é ruim. Mas vai num restaurante, paga 54 euros num prato de polvo para você ver se ele não fica gostoso. Até o brócolis fica mais gostoso. Aí Deus fala assim, não, eu vou fazer algo na sua vida. Eu me arrependi, eu fiquei minha vida inteira sem comer mostarda. Eu fiquei minha vida inteira sem comer brócolis. Eu falava, nossa, deve ser ruim. Até o dia que eu vi um menininho francês pregando o brócolis, falando, que delícia. Eu falei, rapaz, Satanás, um molequinho desse tamanho come isso, por que eu não como? Hoje é meu prato preferido. Eu como brócolis turibão puro. A Vanessa faz almoço, quando ela vai ver, eu comi o brócolis tudo. Por quê, irmãos? Porque a gente cresce limitado. A minha mãe só fazia alface e tomate. Eu pensei que verdura só tinha alface e tomate. E mesmo assim eu não comia até casar com a Vanessa.
Comia só macarrão, miojo, macarrão. Só macarrão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí eu cresci, Deus me tirou do lugar que eu estava, e eu continuo comendo macarrão. Até o dia que a Vanessa falou: você vai ter que comer alface. Comi aquilo, falei: rapaz, que negócio bom é esse? Pode fazer mais. Agora eu experimento tudo. E o primeiro dia que eu comi mostarda, eu falei: gente, como que pobre não acessa isso? Que delícia. Você fala: ai, não gosta. Experimenta, repete umas 3 vezes, você vai ver que você não gosta. Deixa eu te falar uma coisa para você. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus quer levar a gente num caminho, e a gente está limitando Deus pelo que nós vivemos no passado. Não tem condição, impossível, mas não tem jeito. Irmão, se Deus tivesse perguntado a sua condição, Ele não tinha te chamado. Geralmente os homens que Deus chama, que fala que eles vão ser provedores para o reino de Deus, geralmente são endividados. Geralmente os homens que são corajosos para Deus, você vai ver, os homens são covardes. O homem que Deus chamou de valente, Gideão, é um homem que estava escondido. O homem que Deus chamou de libertador, estava escondido na casa do sogro com medo. Jesus veio para a terra e não escolheu nenhum religioso, não escolheu nenhum. Só escolheu a escória da sociedade, só os caras que tinham reprovado. Por quê? Porque o que Deus vai fazer não se limita à nossa condição, se limita à nossa posição, ao nosso posicionamento. Então você pode ser um improvável, você pode ser um infeliz, você pode ser feio, tem solução. Irmãos, quando eu casei, a minha foto, parece que eu saí da casa de recuperação direto para o casamento. Eu estava dobrado assim, tanto magro. Irmãos, hoje eu sou o Brad Pitt perto daquela época. Eu olhei e falei: rapaz, Jesus cegou essa menina para me casar. Irmãos, eu entrei na porta da igreja, se bate um vento, eu não chego no altar. Pesava 56 quilos. Olhava eu de lado assim, eu estava esperando a noiva chegar de lado, não sabia, amigo, se eu estava de lado ou se eu estava de frente. Mas a minha mulher acreditou. Então, menina, que você que é solteira, arruma um feinho e vai melhorando a roupa dele, mas não veste ele igual os seus filhos, não. Que tem mulher que arruma um marido e quer fazer do marido dela o filho adolescente que não tem. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Deus está te chamando para viver algo extraordinário em poucos dias, porque tem muito tempo que você está esperando. Quem está esperando muito tempo, Deus chama para viver algo extraordinário em poucos dias, porque nada pode limitar Deus. Quem é o homem, irmãos? Quem é o diabo? Às vezes eu vejo uns irmãos pensando. Um dia eu vi uma irmã, chegou na igreja, eu era pastor de um culto à tarde, só idosa. Eu era pastor dessa, eu fazia bingo, churrasco, forró, bolo. Resolvi o problema, era tudo falando mal da outra. E eu começo a fazer bolo. E cada semana uma fazia o bolo. Eu falava: não, esse bolo aqui foi melhor do que a semana que vem. Virava uma guerra na igreja. E eu falava assim: meu Deus. Ia conversar com as velhinhas, tudo esperando para morrer. Esperança zero de vida. Zero. Elas iam na igreja à tarde para falar mal do povo que não ia. E eu comecei a falar: Deus vai fazer algo na vida de vocês. Deus quer usar vocês. Deus tem algo maior para fazer na vida de vocês. Não, pastor, Deus já passou por mim. Eu falei: irmã, se Deus passou para a senhora, fecha o olho. Jesus, mata ela, em nome de Jesus. Sabe por que você não está vivendo o que Deus tem? Primeiro, que você começou a andar com Deus e parou. Deus continuou andando e você parou. Abraão, vamos andar comigo. Você tem que começar a andar e você não pode parar. Eu sei que você vai pensar: mas andar com Deus é difícil, porque eu não sou perfeito. Mas capítulo 17, versículo 2, Deus não falou: Abraão, anda comigo que você é perfeito. Pode ler lá, Deus falou: anda comigo e sê tu perfeito. Deus está falando: quando você andar comigo, você vai se tornar igual eu sou. Você acha que eu me tornei crente como eu sou hoje? Você acha que 20 anos atrás, irmãos, há 20 anos atrás eu era um crente meia boca. Hoje eu sou muito melhor. Eu lembro que os irmãos faziam assim, ó. Na hora do culto eu falei: como que é isso aí? Aí o cara falou: na hora que o anjo passar, você faz assim. Eu falei: mas como que eu vou saber a hora que ele passa?
Eu fui num culto, todo mundo caía para trás. E eu falei para o cara, como que eu caio? O cara falou assim, você fica num lugar estratégico, onde não tem ninguém atrás, dá uma olhadinha antes e se joga, meu irmão. Pode ficar tranquilo que alguém vai te segurar. Me joguei 2 vezes, ninguém me segurou. Aí eu caí no chão. Falei, como que eu me levanto agora? Eu não sei a hora. E um dia eu estava num culto, os meninos falaram, estou vendo um anjo. O outro falou, sobe aqui. Eu falei, rapaz, aonde que eu estou? Que eu não estou nem sabendo onde eu estou. Subir aonde? Aonde é a escada? Eu nunca esqueci de um menino chamado Renato Pororó, que ele falava que via anjo. Aí um dia ele estava vendo anjo assim, ó. Aí nós falamos, vamos dar um susto nele. Ele falou, fui arrebatado no 3º céu. Aí nós jogou a água nele, aí ele voltou rapidinho. Eu falei, eu não sabia que no 3º céu não resiste água, não. Não, quando eu estou com Deus, vocês não podem jogar água, que eu volto o meu espírito. Eu não sabia nada. Eu li a Bíblia, eu só sabia pregar sobre Samuel, sobre Davi. Não sabia nada, mas eu fui andar com Deus. Eu fui me aperfeiçoando. Eu ia brigando com a Vanessa. Eu nunca esqueço, eu fui para o culto um dia e a Vanessa foi fazer uma pegadinha comigo de jogar água em mim no banheiro. Estava tomando banho, a Vanessa encheu uma bacia d'água. Quando ela jogou a bacia de água em mim, eu fingi que eu tinha travado tudo. Eu fui, escorreguei assim para brincar, bati o pé no box, o box já quebrou. E a Vanessa pensou, esse menino teve alguma coisa. E eu fiquei lá no chão, esse menino jogou água fria. A Vanessa, meu Deus, o que foi? Eu falei, te peguei. Ela me deu um soco, nós foi para o culto. Nós no meio do carro, ela, não brinco mais com você. Eu furei o semáforo, tomei uma multa. Cheguei no culto, o pastor falou, você prega hoje, porque tinha um culto das 5 horas que só ia 3 pessoas. Então eles mandavam você sempre pregar. E eu falei para ele, eu não estou pronto não, porque eu briguei com a Vanessa. Ele falou, filho, se você não for pregar porque você brigou com ela, então você abandona de ser pastor. Porque daqui até uns 10 anos você vai brigar todo dia. Ele falou, você vai ter que administrar agora as brigas. Você vai ter que aprender a conviver, você vai ter que aprender. Você vai se tornar um cristão melhor. Então, irmão, não tem ninguém perfeito aqui não. Se Deus estivesse atrás de gente perfeita, Ele tinha ido, sabe, num orfanato, pegado criança pequenininha, talvez. Deixa eu te falar, Deus te escolheu porque ninguém te escolheria. Guarda essa para você. Sabe por que foi Deus que te escolheu? Porque ninguém te escolhia, nem seus amigos te escolheria. Às vezes eu olho para mim e eu falo, Jesus, é só o Senhor para acreditar em mim. Porque Deus vê o que ninguém vê. O meu primeiro sermão que eu preguei na minha vida, sabe qual foi? Deus, o maior sucateiro da terra. Porque Deus vê o que ninguém vê, Deus compra o que ninguém compra, e Deus usa o que ninguém usa. Então talvez você tinha uma história destruída, de impossibilidade, de fracasso, e Deus está falando, não, eu vou construir uma nova história com você. Tem 5 anos que você está aqui em Portugal, volta para o Brasil, que meses eu vou fazer? Não vou. Eu vou porque minha família vai perguntar, não ganhei dinheiro. Irmão, obedece. Porque às vezes Deus já foi e você está aqui ainda esperando. Com Deus você não vai onde você quer, você vai aonde Ele quer te levar. Um amigo meu perguntou para mim ontem no telefone, quais são os planos? Eu falei, os planos é obedecer. Eu estou olhando para Ele todo dia, Ele está andando, eu estou andando com Ele. Quando Deus foi andar com o povo, Deus não falou para eles assim, ó, toma um GPS e vai. Ele falou, vocês têm que olhar para o céu, vai ter uma nuvem. Quando a nuvem andar, vocês andam. Quando ela parar, vocês param. Teve cidade que eles ficaram 6 meses, mas teve lugar que eles ficaram 2 dias. Porque a condição de andar com Deus vai nos fazer obediência para viver o que Deus tem. Sabe por que Abraão não tinha tido filho? Porque ele não tinha tido fé para obedecer a Deus e largar Ló ainda. Sabe por que Abraão não tinha filho? Sabe por quê? Porque ele ainda estava carregando o pai que não devia carregar. Sabe por que Deus não fez ainda na sua vida? Porque você está perto de gente que Deus mandou você deixar. Deus mandou você embora e você ainda insiste aqui nesse lugar. Você tem que obedecer. Irmãos, o segredo do avanço e para os milagres acontecer é você obedecer aquilo que Deus está falando. Não é para você viver segundo a condição. Vou ensinar algo para vocês. Tem gente que é guiado pela condição.
as portas todas fecharam, então eu tenho que ir. Isso é o último nível. Se Deus está tendo que fechar as portas para você ir, é porque você não está tendo disposição de ouvir para ir antes. Porque te levar, Deus vai te levar de um jeito ou de outro. Te levar, Deus vai te levar de um jeito ou de outro. Como dizia minha tia, ou você vem pelo amor, ou você vai pela dor. Ou você vai pela obediência, ou você vai aprender a obedecer com Deus. Mas Deus vai te levar. Porque você tem uma palavra. Aí sabe o que acontece? Depois de um ano, Abraão volta. Agora Abraão tem filho. Só que nesse período ele tem uma palavra. O anjo falou que ia voltar no mesmo lugar. Sabe o que Abraão fez? Teve fome na terra. E ele pegou a mulher dele e foi para Gerar. Ele foi para um lugar que Deus não tinha mandado ele. Quando ele chegou lá, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Abimeleque queria pegar a mulher dele. Porque todo homem que começa a desobedecer a Deus, ele vai perder a sua esposa, ele vai perder relacionamento, ele vai perder dinheiro. Deus tira tudo aquilo de homem que desobedece a Deus. E aí Deus falou: Abraão um dia sai, Agar está com o menino, indo embora. E Deus poupa o menino e fala: abençoa ele também. Agora você imagina uma mulher que ficou 25 anos esperando para ter um filho. Como que esse menino é criado em casa? Nenenzinho da mamãe. Isaac aprendeu a andar não, irmãos. Isaac nunca rastejou, ele aprendeu a andar. Porque a mãe não deixava ele para o chão não. Você sabia que Isaac só casou depois que Sara morreu? Sabe por quê? Porque Sara era a única mulher na vida de Isaac. Porque ele não tinha entendido o propósito. Aí eu acho tão legal que quando Isaac cresce, Deus fala para ele assim: agora nós vamos para o grande teste. Eu falei que eu ia andar com você, eu falei que eu ia fazer, eu falei que eu ia te dar, eu fiz a minha parte toda. Agora eu quero ver se você está pronto para fazer aquilo. Agora é a grande prova. Pega o seu filho e vai para a terra, que eu vou te mostrar. O primeiro convite de Deus: sai do lugar que você está para andar comigo. O segundo convite de Deus é uma fala: eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou fazer as coisas acontecer. Mas o terceiro convite, sabe qual que é? Pega o seu filho e vai matá-lo. Porque as promessas de Deus não podem ser maior do que o próprio Deus na sua vida. Tem muita gente aqui que ama mais aquilo que Deus prometeu do que o próprio Deus. Irmão, deixa eu te falar, Deus me prometeu tantas coisas, mas se Ele não quiser cumprir nada, Ele não precisa cumprir nada. Ele só deixa eu continuar amando Ele, deixa eu só continuar sendo amado por Ele, está tudo certo. Porque o que Deus vai fazer na minha vida não é maior do que o que Ele já fez. E o que Deus fez foi me amar quando ninguém me amava. Não importa o que Ele vai realizar através de mim, importa o que Ele realizou por mim. A maior obra não é a que eu executo, a maior obra foi que Ele executou por causa de mim. A maior demonstração de amor não é eu na praça mandando cortar meu pescoço falando: eu te amo, Jesus. A maior demonstração foi Ele pregado no madeiro falando: eu amo você. Ainda quando eu nem te conhecia, eu te amava e te chamava pelo seu nome. Aí Abraão pega o menino, sai de madrugada. Aí você imagina Isaac um adolescente, certo? Sim ou não? Do tamanho de seus meninos. Agora imagina um homem de 133 anos levando um menino de 33 anos para o monte. Sabe por quê? Porque se ele fosse um adolescente, como que ele ia carregar a madeira? Quem subiu a montanha foi Isaac com a madeira, não foi Abraão. Isaac falou para o pai: eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo na sua mão e estou vendo o fogo, mas aonde está o sacrifício? O pai falou: Deus proverá para si. Deixa eu te falar, tudo que Deus te prometeu que ia te dar, Ele vai pedir você para devolver para Ele. Porque Deus não está mais interessado no que você pode fazer por Ele, do que Ele está interessado em você. Muitos de nós somos iludidos com muitas promessas de Deus. Eu vou fazer isso, meu irmão. Antes de Deus fazer tudo na sua vida, Ele quer ter você por completo.
Ele quer que você tenha um coração obediente a Ele. O dia que eu fiz uma oração, eu falei: Jesus, eu não sei se vou dar certo no ministério, não. Eu não sei se eu vou ser pastor. Eu ouvi tanta coisa, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu te agradeço porque eu sou um filho. E se eu, mesmo que eu não seja um pastor, mesmo que eu não pregue o evangelho, eu vou falar uma coisa para o Senhor, eu vou continuar te amando, eu vou continuar te servindo. Sabe por quê? Porque eu não sou aquilo que você faz por mim. Eu sou aquilo que o Senhor já fez. Eu me sinto amado, eu me sinto protegido. A maior obra de Deus não é o que Deus vai realizar através de você, é o que Ele já fez por você. O mundo está falando: você precisa fazer para ser aceito. Cristo está falando: eu te aceitei, agora você faz. Deus nos amou, Breno, quando a gente não tinha nada para oferecer, filho. Sabe? Porque acreditar depois que deu certo é fácil. Acreditar depois, filho, é fácil. Eu quero ver acreditar agora. Eu quero ver, falar: vamos, cara, vamos andar, Deus vai fazer algo, vem. Eu acredito, aí ele erra, eu falo: não, eu vou continuar. Ai, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas porque não entendeu quem é Deus. Porque Deus, Ele não desistiu de você quando você errou. Ele continuou acreditando, Ele continuou te dando oportunidade, Ele continuou te fazendo sonhar. Sabe o que eu aprendo, irmão? Sabe por que a gente se torna misericordioso? É quando a gente descobre o amor de Deus que nos amou. Sabe por que eu acredito em todo mundo, irmão? Sabe por que eu acredito no pastor William, no Rogério, no Roberto, e em todos os meninos que chegam aqui e falam que tem uma palavra de Deus, no Eric? Porque eu falo: rapaz, se Jesus acreditou em mim deu certo, eu sou muito pior do que eles. Se deu certo comigo, por que não pode dar certo para o outro? Sabe por que eu falo que é possível vir de ser feliz no casamento, cara? Porque eu tinha tudo para dar errado, mano. Eu tinha tudo. Eu tinha pós-graduação de fazer o casamento dar errado, mas deu certo. Por quê? Porque Deus fez dar certo. A gente resolveu andar com Deus. Eu nunca esqueço, irmãos, um dia, agora eu vou confessar um pecado. Um dia eu e a Vanessa brigando, chegando em Piracanjuba, eu num Vectra, lembra, meu bem? 1 ano de casado, irmão, você imaginar uma luta feia dentro de um carro, era daquele jeito, 400 quilômetros, nós dois discutindo. E ela falava coisa, eu falava coisa. Aí a Vanessa foi ficando com raiva, ela pegou uma pulseira que ela estava e fez assim, ó, pegou no carro e tup no meu nariz. Já cortou na hora. Não tinha lei, João da Penha. Acabou a briga. Eu comecei: ai, meu nariz. Ela falou: bom que esse nariz diminui, esse nariz grande. Eu falei: você me agrediu. Ela falou: para de chorar, senhor. Liga para a mamãe. Eu falei: quando eu parar esse carro, ela começou a rir. Aí nós aprendemos, não, eu nunca mais dei pulseira para ela, porque ela arremessava, né? Eu falei: é perigoso. Eu nunca esqueço, irmãos, um dia a Vanessa estava chorando, eu quero que o meu marido esteja mais perto de mim, eu dei um cachorro para ela. Comprei um cachorro do cara, ganhei, o cara falou que o cachorro não crescia, o cachorro ficou maior do que eu. O cara falou que era de raça, o cachorro depois ficou cego ainda. A Vanessa passou o carro em cima dele. Ela foi aprendendo. Mas sabe por que deu certo? Porque nós dois brigávamos, mas aí nós arrependia junto. Eu brigava e falava: Vanessa, você me perdoa? Eu amo você, mas eu não sei como que é. Eu nunca tive alguém para me brigar assim, depois tem que dormir junto. Você me perdoa? Perdoa. Dá para nós namorar hoje? Ela: não, daqui 3 dias só. Eu falava: fala que me ama. A Vanessa: você sabe. Eu: não, você sabe não vale, você tem que falar que me ama. Declara. E ela falava: eu te amo. Eu me sinto amado agora. Nós fomos aprendendo. As coisas deram errado. Mas sabe o que fez ficar de pé? Porque nós nunca largamos de andar com Deus. E quando um começou a bambear, o outro falou: eu vou andar com Deus. Se você não quiser andar com Deus, você vai ter que ficar sozinho, porque eu vou continuar andando com Deus. Aí nós fomos andando, Josué, e Deus foi falando conosco. Deus foi nos aperfeiçoando. Às vezes eu até invento, Júnior, umas confusãozinhas lá em casa, porque está tão bom as coisas que eu falo: não, tem que arrumar uma briguinha aqui para dar uma alegrada. Tem que dar uma implicada aqui, fazer alguma coisa. Porque eu olho, está tudo em ordem. Eu falo: não é possível, tem que arrumar alguma coisa aqui, uma confusãozinha. Aí eu já dou umas 2 implicadas. Essa semana ela falou: você me ama? Eu falei: claro. Ela falou: então lava as louças. Eu falei: ri para lá para trás, sai para lá. Deixa eu te falar.
os meus pensamentos era ter filho. O pensamento de Deus era me dar uma família. O meu pensamento de Deus era morar numa cidadezinha pequenininha chamada Guimarães, 5.000 habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Deus tinha uma nação para mim. Eu lembro a primeira vez que nós fomos no monte orar e Deus falou para um profeta. Eu tinha um amigo que ele era meu profeta e eu era o dele. Nós vimos o avião passar, nós falou: eis que te digo, te vejo dentro de um pássaro de ferro. E ele falou assim: e é grande, é primeira classe. Eu falei: o primeiro avião que eu voei quase caiu, era aquele de hélice, chamava Passa Medo. Irmãos, eu nunca tinha ido num outro bairro da cidade lá. Mas quando eu entrei na casa de Deus, Deus falou: eu tenho um plano maior para você. Eu vou ter um plano, eu tenho filhos, os seus filhos vão herdar as nações. Tem um menino meu aí que ele falou que ele é o rei da Espanha. Não duvide, irmãos, ele vai casar com a princesa da Espanha. E você pode ter certeza que ele vai embaraçar e vai virar um homem de governo na Espanha. Porque Deus falou para ele que ele é o príncipe da Espanha, então ele vai ser. Eu olho para os meus filhos às vezes e falo: rapaz, como que um cara estragado igual eu fez uns meninos bonitos desse jeito? A esperança, olha o John, gente, os milagres, os meninos dele. Quer um milagre maior do que esse cara? Veio bananar os filhos, tudo lindo. Estou brincando, John, mas é feio mesmo. Mas os filhos é lindo. Deixa eu te falar, onde que era para você estar agora? Lá na rua Santa Terezinha. Esse era o pensamento da sua família a seu respeito. Mas o pensamento de Deus é maior. O sonho do John é que os filhos dele façam o comercial do Tony Carreira. Fez. Mas os sonhos de Deus, sabe qual que é? Hollywood, filho. Os sonhos de Deus é maiores. O seu sonho é casar, ter um apartamento 2 quartos mais um, para sua sogra não vir na sua casa. Deus quer te dar uma casa de 5 quartos, para você ter uns 4 filhos. Ai, pastor, mas eu não aguento mais ouvir que eu vou prosperar e eu não estou prosperando. Se você não está prosperando, é porque talvez aquilo que Deus prometeu está condicionado à condição do seu coração. Deixa eu ensinar uma coisa a vocês. Deus não tem tempo. Deus não fica olhando no relógio. Deixa eu ver. O que atrasa é a condição do coração. Tudo que Deus tem está pronto. Deus tinha uma caminhada de 40 dias, demorou 40 anos. Sabe por causa de quê? Porque o povo saiu do Egito em 3 dias, mas em 40 anos o Egito não saiu do coração do povo. Tem gente que está dentro da igreja, já saiu do mundo tem 20 anos, mas tem 20 anos que o mundo não saiu de dentro dele. Ele finge ser crente, fala igual crente, mas nunca foi crente. O céu não reconhece ele como crente. Eu lembro que minha tia me contou assim, eu era criança, minha tia me falou assim: quando você sai de casa, os demônios reconhecem você. Se na hora que você passa na rua, os demônios estão na rua assim, eles falam: deixa eu ver aquele, ele é crente. Se tiver uma marca de sangue na cabeça, aí eu saía de casa, eu ficava com medo, eu falava: Jesus, põe a marca de sangue, em nome de Jesus. A minha tia gostava de me fazer medo. Um dia ela me contou assim, pastor. Ela falou assim: tem uns demônios, não, grandão. Eles foram pegar um cara grandão. Falou: não, esse não vai não. O demônio falou assim para ele: nesse aí você pode ir, ele é fraquinho. Aí ela olhou uma velhinha assim de coque na cabeça e falou: essa eu vou matar. Ele falou: essa aí que você não pode de jeito nenhum. Guardei isso no meu coração. Falei assim: quem eu sou no reino de Deus? O reino de Deus te conhece. A sua empresa faz parte do plano de Deus ou ela só serve para sustentar você? A vida que você está pedindo para Deus, irmãos. Estou até preocupado, pastor William ganhar um Tesla primeiro do que eu. Se eu ganhar a oferta. O homem não está aguentando dar gasolina para ele. Todo dia ele está visitando um, está indo para um lado e para o outro. E ele vai te visitar nesses próximos dias, irmãos. Vamos orar para ele não comer muito, porque então daqui a pouco. O carrinho dele que ele ganhou, irmão, foi Deus que deu mesmo, porque eu nunca vi. O carrinho anda com cheiro. Põe 30 euros 3 semanas andando no carro. Já fez 30 visitas, visitou mais gente em um mês do que eu na minha vida inteira. Sabe por quê? Porque ele entendeu o lugar dele, o propósito dele. Hoje ele chegou em mim e falou: pastor, eu estou orando por uns negócios que eu queria falar com o senhor. Eu falei: não precisa nem falar, pode fazer. Eu tenho certeza que Deus falou com o senhor. Sabe por quê? Porque eu estou orando por isso. Vai, flua, pregue, deixa Deus usar você.
Pregue até o ponto que os irmãos falarem assim: não, nós não queremos, o pastor quer, eu livre para ir embora para outro lugar, e as coisas vão acontecer. Sabe por quê, irmãos? O que Deus vai fazer? Deus falou a Abraão: vamos, então eu vou fazer. Abraão era só uma parte do plano de Deus. A promessa não se cumpriu em Abraão, ela começou a cumprir em Abraão, ela se cumpriu em José. Foi lá que eles se tornaram numerosos. O que a gente não está entendendo é que se a gente falhar na nossa geração, o que Deus vai fazer nos próximos dias vai ser interrompido em nós. Deus está chamando a gente para dar o primeiro passo. Hoje os meninos estavam orando aqui, Vitor, a meninada nova, o meu portuguesinho aqui, eles estavam orando. Eu falei para o Benai ali, não foi, filho? Eu falei: a base está vindo forte, os meninos já estão entendendo. Os meninos daqui a pouco nós vai estar aqui só contando história, Rogério. Foi nós que começou a igreja, e os meninos passando, sabe, pregando, fluindo. O povo vai falar: meu Deus, eu já não sei quem que é quem aqui. Eles falam tudo igual, eles pregam tudo igual. Meu Deus, e Deus vai fazer. Porque Deus não vai parar. Porque se eu não quiser, Deus não vai fazer. Para de ser imbecil, irmão. Se você não quiser, Deus vai levantar outro. Agora, Deus não quer deixar você de fora, porque Deus está te chamando para viver algo rápido. Amém? Amém? Hoje é dia 19. Tem coisas que eu orei nas primícias e já começaram a acontecer. Tem coisas que começaram a acontecer. O Nicolas falou para mim esses dias: meu Deus, estou preocupado. Falou, não falou, filho? Falei: rapaz, o que eu vivi, estou vivendo em 20 dias desse ano, eu não vivi em 5 aqui em Portugal. Nós fomos viajar, nós fomos em 3 países em 5 dias. Não deu nem tempo de tirar foto nos lugares. Porque era entrar num ônibus, no outro no avião, chegava num lugar. O Nicolas queria passar na imigração de Londres para ter um carimbo. Aí nós passou na imigração, o Nicolas querendo voltar: carimba meu passaporte, por favor, eu tenho que entrar. Eu falei: o que é isso, filho? Nós já entrou aqui, vamos embora. Então a gente prende ainda. Ele falou: rapaz, eu esperei a vida inteira para estar em Londres, eu quero um carimbo, para alguém ver. Eu falei: rapaz, vamos embora, entra logo. Depois nós vemos carimbo, eu compro um carimbo ali, carimbo você. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, Deus está pronto. Eu tinha uma palavra durante 40 anos, pastor William, que ia viver algo extraordinário. Sabe o que era o meu problema, Ben? É que eu estava esperando a palavra, e a palavra estava correndo atrás de mim, e eu correndo atrás da palavra. Irmão, sai andando com Deus, anda na sua condição, anda naquilo que você pode. Deus prometeu que eu vou ser rico. Quando eu for rico eu ajudo. Não, começa ajudando com a sua pobreza. Começa dando o que você não tem. Ah, não tem dinheiro, oferta tempo, oferta serviço, oferta seu coração. Você vai ver se Deus não te envolve. Irmãos, tem um menino aqui da igreja que fez um voto de viver com 40% do que ele ganha. Aí essa semana ele recebeu um dinheiro de 50 euros. Ele mandou: você quer os 60%, e esses outros aqui são meus 40%. Eu falei: meu Deus, esse cara arrumou um problema para a vida dele. Daqui a pouco você vai ver esse cara. Ele falou: eu vou viver com 40%, 60% eu vou dar para Deus. Só que hoje, irmãos, é 25 euros só. Mas amanhã, porque Deus chama a gente para começar no pouco. Deus não dá muito, Deus dá um pouquinho. Deus faz você dar um passo, Deus faz você sair da sua terra, Deus faz você largar o seu primo, Deus faz você chegar num lugar que não tem condição. E Ele fala: vamos prosperar. Ah, mas para mim prosperar, alguém tem que me dar a oportunidade, irmãos. Tem irmão que fala assim: ah, eu quero andar com o senhor, precisa me colocar na mesa dos ricos. Irmão, eu estou correndo dos ricos, e os ricos estão correndo atrás de mim. Eu não quero andar com rico, eu não quero ter amigo rico, mas eles tudo querem ser meus amigos. Eu não quero ir pregar em evento. E tem gente que liga para mim: põe eu num evento, pede para me dar uma agenda. E eu falo para o cara: eu não vou, eu só vou se você falar que eu sou pastor, aí eu vou. E o povo está ligando: ó, a gente vai ter um evento, vai estar o Joel J, vai estar não sei quem, e eu quero que você vá. E eu falei: então eu vou. Mas fala assim: ó, o pastor que cuida dos pobres. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem pressa para promover você. Se o que Ele promover, vai promover o reino dEle. Deus quer que você seja. Irmão, sabe o que Deus e a Vanessa não largou? E nem matou um ao outro? Porque Deus tinha um interesse no nosso casamento. E Deus achou uma disposição de 2 que não era perfeita, e falou: vamos aprender junto. A Vanessa, a primeira semana que eu casei, as minhas cuecas acabou. Eu falei: e as cuecas? Ela falou: não vai comprar mais.
Eu cheguei em casa, as luzes tudo apagadas. Eu falei, hoje tem lua de mel. Ela estava chorando, eu quero voltar para a minha cidade, eu tenho empregada lá. Eu olhei para ela, irmão, nós morávamos num lugar que só tinha, lá na Praça A de Goiânia, só travesti. A Vanessa fazia eu parar o carro e perguntar aos travestis, aonde vocês escondem? Eu falei para a Vanessa, você tem uma experiência legal? Não, eu também não. Mas você sabe como que dá errado? Também não, mano, vai errar junto, mas vamos perdoar, vamos até o fim junto, vamos fazer isso dar certo, vamos ser felizes, vamos viver algo em Deus. O dia que eu estiver mal, você ora por mim, o dia que você estiver mal, eu oro por você, e nós vamos até o fim, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Ah não, Deus não está fazendo porque eu estou mal, irmão. Se Deus largasse a gente no dia mal, Ele nem andava com a gente. Aqui na igreja tinha um missionário que ele acordava 8 horas da manhã falando, Deus me chamou para viver sobrenatural. Meio-dia ele falava, estou indo embora para o Brasil. 4 horas da tarde ele falava assim, não, o negócio é os Estados Unidos. 8 horas da noite ele falava, não, Deus me chamou para Portugal mesmo. Eu ficava confuso às vezes, mas eu olhava para a vida dele, ele estava aqui chorando diante de Deus, ele estava buscando a Deus. Eu falei, cara, não tem problema, não é sobre as perfeições dele, não é sobre os erros dele, Deus está levando ele no lugar. Deus está levando ele no lugar. E se Deus vai com você no lugar, ainda que você pare no lugar indesejado, vai dar certo. Eu nunca sonhei estar em Portugal, eu nunca sonhei estar no norte, eu não queria estar aqui, eu nunca imaginei, eu vim para morar na França, Deus me colocou aqui, e Deus falou, eu vou fazer você prosperar em lugar que outros não prosperavam. Sabe por quê? Porque a sua prosperidade não vem da terra, vem do céu. Da terra vem as coisas dos homens, do céu vem as coisas do céu. Amém? Vamos viver algo extraordinário em um ano ou não? Vamos ou não vamos? Aonde estão as promessas de 40 anos? Põe a mão no seu coração, fala, elas estão sendo impedidas por causa de mim. Irmãos, guarde isso no seu coração. Sabe o que nos impede de viver o extraordinário? Aquilo que nós não temos coragem de largar. Sabe quando que Abraão se tornou pai de uma multidão? Quando ele pegou o menino para matar. Quando ele falou, aquilo que Deus é maior do que o que ele fez. Levanta para matar, Deus fala, para, não precisa matar não. Eu já descobri que você ama mais a mim do que o que eu fiz por você. Irmão, se você amar a Deus mais do que o que Ele pode fazer por você, tem gente que está só esperando as promessas de Deus, não está esperando por Deus. Eu falei para a Vanessa um dia, sabe quando minha vida mudou? Eu queria ser pastor, eu queria ter igreja, eu queria pregar todo domingo, eu queria um monte de coisa. Mas sabe quando mudou? Quando eu decidi, eu falei, agora em diante, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser apaixonado por Jesus, eu vou amar a Deus, eu vou amar a Deus, eu vou amar a Deus. E se Deus quiser fazer alguma coisa, que Ele faça. Mas se Ele não quiser também, tá bom, eu vou amar a Deus, eu vou amar a Deus, eu vou ser bom em amar a Deus. Aí sabe o que acontece? Aí Deus fala, poxa, não tem ninguém que está me amando desse jeito. Deus não quer dar algo para nós, para roubar a gente dele. Sabe o que é o problema? Deus deu empresa para nós, e tem gente que ganhou uma empresa e a empresa se tornou um bezerro. Tem gente que vivia, tinha tempo para Deus, arrumou um trabalho, o trabalho foi o Satanás na vida da pessoa. Colocou isso no lugar de Deus. Às vezes eu vejo gente que tem tudo para dar certo, dando errado, Vitor. Sabe por quê, filho? Porque colocou aquilo no lugar que não devia colocar. Essa semana, eu quero terminar falando isso para vocês. Essa semana eu estava orando. Ontem eu fui dormir, perdi o sono. E Jesus falou para mim assim, você vai escrever outro livro. Eu escrevi um livro nas primícias. Os meninos estão arrumando para publicar. Deus falou para mim, você vai escrever outro livro agora. Eu falei, Jesus, mas é um por mês? Ele falou, você vai escrever. Eu falei, meu Deus, então me fala o que é para me escrever. Ele falou assim, ó, escreve aí a riqueza dos ímpios e a escassez do justo. Por que gente que é de Deus não prospera? E por que tem gente do mundo que prospera? Sabe por quê? Porque tem gente do mundo que está lutando só com as coisas da terra e as coisas multiplicam. Mas quem nasceu para ser do céu não pode lutar nas coisas da terra. A prosperidade dele não vem da terra, vem do céu. Um crente não obedece só produzindo. Você precisa produzir, mas um crente prospera obedecendo. O que vai condicionar o que Deus vai te dar é o nível de obediência que você tem. Eu vejo uns irmãos que até ter casa, orava a Deus, vinha no turno de oração, ia na missão, arrumou a casa, acabou.
Eu vejo uns caras que orava fervorosamente, arrumou uma namorada, parou de orar. Será que foi Deus que deu? Foi. Então tome cuidado com aquilo que rouba, sabe por quê? Porque Deus vai te dar e te pedir de volta. Um dos meus filhos, Jesus me deu uma palavra para a gente construir uma mesa. Um dos meus filhos levantou e começou a fazer uma mesa, o Aleph, a mesa mais linda da história da humanidade. Nem Noé, nem Abraão teve uma mesa daquela. Depois vocês vão ver a mesa. Aí essa semana eu fui ali ver, está ali numa estufa ali, ela tem uma espada, ela tem uma bandeira de Portugal, ela é de madeira, é a coisa mais linda. Quando eu olhei para a mesa assim, eu falei, meu Deus, nós ganhamos umas cadeiras de vikings. Eu falei, meu Deus, essa cadeira, essa mesa é a coisa mais linda do mundo. Eu já imaginei os meus filhos sentados nela, eu já imaginei os irmãos na ceia. Aí Jesus falou comigo assim, essa aí não é para você não, você tem que ofertá-la. Deu uma tristeza no meu coração. Eu falei, Jesus, mas não faz outra. Jesus falou assim para mim, mas você está pegado numa mesa. Eu falei, Jesus, vou dar as mesas, vou dar as cadeiras, ainda o Júnior vai comigo levar mais o Aleph. E a bicha é pesada para nós carregar ela. Na hora que ela ficar pronta, nós vamos levar. Porque eu vou honrar meu pai com ela. Antes de eu ter uma mesa daquela, ele vai ter. Para todo dia que ele sentar na mesa, ele vê a espada dos homens guerreiros do norte. Aí sabe o que Deus falou para mim? Eu quero te ensinar, guarde. Sabe qual que é o segredo de Deus para Deus te dar as coisas? Você desprender. Esses dias eu olhei para o meu guarda-roupa assim, fui eu acordar de manhã, olhei, contei, tinha 14 pares de sapato. Eu era pobre, mas eu tinha 2, Iago. Eu tinha 2 pretos, 2 brancos. Eu falei, rapaz, isso não é normal. Comecei a ofertar sapato, Rogério. Fiquei só com 2 de novo. A botina e o verde. E o preto, que eu não gosto. Geralmente o que a gente não gosta, Deus não deixa a gente ofertar. Ele só pede o que a gente ama. Sabe por quê? Porque Deus não quer, não é sobre coisas. Não é sobre coisas. É sobre o nosso coração amar a Deus. Eu sei que você talvez pense assim, mas Deus vai me pedir. Irmão, Deus vai te pedir sim. Deus vai te pedir aquilo que você quer. Porque Deus não quer te dar as coisas e te perder. Deus quer ter você. Amém? Deus pode fazer, está tudo pronto. Pastor, quanto tempo leva para mim ficar legal aqui? Não, você pode ficar legal em 2 dias. Estava tendo um jogo da Champions League em Paris. E tinha um menino assistindo o jogo. E ele era um cabo-verdiano, um africano, que não tinha documento, que não tinha nada. Mas eu não sei se vocês vão lembrar do fato, uma criança ficou despendurada num prédio. Lembram ou não? E esse menino viu, todo mundo vendo e filmando, um menino viu, o cabo-verdiano, começou a escalar o prédio. Subiu 4 andares, catou a criança, jogou para dentro, pulou para dentro e desceu. Em um dia ele era ilegal, no outro dia ele era do Corpo de Bombeiro da França, porque o presidente o colocou. Em um dia ele não tinha documento, no outro dia ele era um oficial. Ele entrou para a escola de bombeiros. Pode ir na internet procurar. Sabe por quê? Porque Deus cria uma condição para quem tem o coração pronto. Ai, pastor, como que eu faço para ficar perto? Se Deus está te privando dos ricos, é porque seu coração é avarento. Porque o que rico não precisa é de gente bajulador para ganhar coisa. Rico precisa de ouvir a verdade. Se você é carente, Deus não vai te dar um homem ficar te melando, não. Porque Deus não vai te dar o que você quer, Deus vai te dar o que você precisa. Amém? E quando Deus te pedir alguma coisa, entregue. Sabe por quê? Porque isso vai ditar o tempo para você viver. No capítulo 22, Deus pede Isaac. No capítulo 24, Isaac se torna um homem. No capítulo 25, Isaac está se casando. No capítulo 26, Isaac está prosperando. O que Deus prometeu para o pai dele, Isaac está vivendo. O que Deus prometeu para Isaac, os filhos dele estão vivendo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, para de ser egoísta. O que Deus começou a fazer na sua vida. Tem gente que Deus trouxe para Portugal, sabe para quê, irmãos? Não foi por causa de você não. Deus te trouxe aqui por causa dos seus filhos.
para os seus filhos terem a oportunidade que você não teve. E você está querendo ir embora daqui porque você está pensando em você. Quando eu entrei nesse país, eu não tinha uma palavra de Deus, mas eu falei, eu vou dar um passaporte vermelho para os meus filhos. Daqui eu só saio com um passaporte vermelho. Aí eu vou para onde eles quiserem, sabe por quê? Porque depois eu vou falar para eles, dinheiro eu não te dei não, mas vocês são europeu. Vocês podem entrar em qualquer lugar do mundo para vocês trabalhar, se vocês precisarem. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não estamos conseguindo ver o futuro. Amém? O que Deus prometeu para você, talvez você nunca vai viver, são seus filhos que vão desfrutar. Mas eu estou pronto para criar um caminho para isso. Amém? Fala para o seu irmão do lado assim, 1 ano para viver promessas que 25 anos você está esperando. Fala, irmão, confronta ele. 25 anos esperando. 1 ano. Eu termino aqui dizendo, às vezes, irmãos, eu amo vir aqui dia de domingo. Eu mando os meninos pregar, depois eu arrependo e prego no lugar deles. Mas eu sei que vai chegar o dia que Deus vai falar para mim assim, agora é tempo de você ir embora. Por isso que eu estou treinando o pastor William, o Aleph, o Roberto. Sabe por quê? Porque a gente não pode se apegar a nada nessa terra. Porque o reino que nós esperamos não é desse mundo. Não é carro. Eu amo a minha casa, mas eu sei que um dia eu vou ter que sair de lá. Eu amo o meu smartzinho, mas eu sei que um dia eu vou ter que deixar ele. Sabe? Eu amo os meus filhos, mas eu sei que vai chegar o dia que meu filho vai falar, estou indo embora. Eu vou cumprir o meu propósito. E no final vai ficar eu e a Vanessa e a Lisa, que está vindo aí. Ou o Efraim. Você fica velho, você tem que arrumar um filho, porque seus filhos vão embora, fica um para você ficar puxando o saco. Mas sabe o que é o melhor de tudo? O Deus que começou comigo na rua vai continuar andando comigo até o fim. No dia que deu certo ele estava, John. No dia que deu errado ele estava também. No dia que deu certo ele nos instruiu. No dia que deu errado ele apontou o caminho. Fique em pé, por favor, vamos orar. Feche os seus olhos. E eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você pergunte a Deus por que está demorando. Você está duvidando? Você está rindo? Você acredita no que Deus disse a seu respeito? Você acredita nessa obra que Deus falou que vai fazer através de você? Então por que você não anda com Ele? Por que você não se comporta? Senhor, nessa manhã nós oramos. Apressa o tempo. Deixa a gente viver em um ano que nós estamos esperando há 25. Deixa a gente viver, Deus. Acelera os processos. Acelera os processos. Eu vejo no meu espírito pessoas que vão chegar aqui em 3 meses, vão estar legais aqui nesse país. E eu vejo gente que tem 20 anos, que não vai ficar legal. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. Legalize aqueles que precisam estar aqui. Que a AIMA chame os filhos dessa casa para pegar documento, nacionalidade. Mas que o Senhor também fale com aqueles que não devem estar aqui. Que o propósito se cumpra. Que as empresas que o Senhor prometeu se cumpram. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tem muitos irmãos aqui nas primícias que vieram aqui, irmãos, e que saíram daqui, não foi, filho? Os documentos chegaram. Receberam palavra que gente que estava com a vida atrasada, o documento chegou. Isso é a condição do coração. 2025 é um ano de aceleramento. Deus vai acelerar as coisas. Deus vai parar coisas. Deus vai mover outras. Tem gente que estava encalhado que vai casar.
Tem gente que estava pobre que vai prosperar. Tem mulher que não podia gerar nada, vai gerar filho. Amém? Amém? Tem empresa que vai fechar, o irmão vai voltar a trabalhar para os outros e vai prosperar. Tem gente que vai mudar de país nos próximos dias. E Deus vai fazer grandes coisas. Amém?